Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos e reunidas para conversar uma temática espírita através desse meio virtual, né? De uma videoconferência, para que a distância possa ser minimizada e os estudos nunca parem. Porque, na verdade, o espiritismo é algo dinâmico, como a ciência o é, e a gente não pode parar. Aproveitar a todo momento que a gente tiver um tempinho para estar sempre lá se atualizando, estudando. E essas palestras online, via áudio ou através de vídeos, são muito importantes para a gente não perder esse hábito do estudo, não é verdade? E eu agradeço mais uma vez a casa, a nossa querida casa, o Lá Espírita Chico Xavier, pelo convite, pela oportunidade do estudo, de revisar alguns conceitos, de atualizá-los. E eu vou compartilhar aqui a tela. O tema da nossa conversa de hoje é sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E aí eu vou compartilhar aqui a tela. Essa foi uma palestra que eu preparei para a casa mesmo há uns 2 anos, eu acho que em agosto de 2018. E aí agora nós vamos começar a nossa conversa. Então tá aí, ó, percepção, sensações e sofrimentos dos espíritos, tema que Kardec realiza um ensaio teórico no Livro dos Espíritos, de muitas páginas, com muitos detalhes, e ainda assim, no meio espírita, ainda acontecem muitas confusões, muitas interpretações equivocadas sobre esse tipo de conceito. A gente aqui vai se basear em Kardec, no que ele fala sobre o assunto, e vez ou outra a gente pode estar fazendo alguma ponte com o que acontece em algumas outras obras ditas complementares, que na verdade não passam da opinião de um espírito ou de um médium, como a gente vem conversando há muito tempo sobre isso. O que é percepção? Existem duas vertentes dessa palavra, né? Uma que é a faculdade de apreender por meio dos sentidos ou da mente. Então é algo mais físico. É a percepção da temperatura, a percepção da altitude. É algo que vai causar uma impressão no corpo físico. Ou uma questão mais de consciência de alguma coisa ou pessoa, uma intuição, uma impressão. Então, assim, ensinar a percepção do bem e do mal. Eu não tenho uma boa percepção com relação àquela pessoa, então é uma intuição, uma impressão, que é algo que extrapola o físico. Johann Goethe, ele tem essa frase muito interessante, que também outros teóricos estudiosos falam sobre o mesmo assunto de outras formas. Olha o que ele diz. O homem com percepção suficiente para admitir suas limitações é o que mais se aproxima da perfeição. Então, olha só, aquela ideia que Sócrates já trouxe, do só sei que nada sei, mais contemporâneo a nós e até regional, Paulo Freire, quando diz que somos seres inacabados, em construção. Então, essa ideia de processo, o próprio Kardec, quando fala que reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas inclinações mais, também mostra essa ideia do contínuo. O melhoramento interior, a transformação íntima é um contínuo, não é? Então está em constante construção, modificação, vai um passinho para frente, depois a gente dá uma queda, uma quebrada, segue adiante. Então, é essa percepção de que a gente é limitado, que, segundo Goethe, é o que mais se aproxima daquele que quer chegar à perfeição. Aí, nossos colegas da neurociência e da psicologia podem corroborar com o que eu estou falando, Dandan, Fernando, Ana Mônica, vocês aí que são mais estudiosos. Eu vou me atrever a falar um pouco, tá? Se eu falar qualquer coisa aí errada, vocês me corrigem depois no grupo. Em psicologia, neurociência e ciências cognitivas, percepção é a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, ou seja, dos sentidos, a partir de um histórico de vivências passadas. Então, é uma percepção mais de algo que aquele organismo já recebeu. Através da percepção, o indivíduo organiza e interpreta suas impressões sensoriais
para atribuir significado ao seu meio. Então, desde bebezinho, desde a barriga, o ser humano já vai desenvolvendo as percepções do meio. Consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos. Então, notem, a gente olha determinada cena. Então, os órgãos do sentido perceberam isso. Então, note por isso que é muito atrelado a percepção e sensação. Então, os órgãos do sentido, o olho, a visão, percebeu uma cena. Aí a gente adquiriu, né, a aquisição. Nós vamos interpretar aquela cena. Posteriormente, a gente vai selecionar baseado no nosso repertório cultural, nas nossas crenças, nas nossas ideias preconcebidas ou não, nas nossas opiniões. E aí, nessa seleção, nesse filtro, é que a gente vai organizar quais são as nossas percepções diante daquilo. É a acomodação. Também Piaget fala muito desses processos de aprendizagem, né? Com a acomodação em último plano. Vamos lá. Percepção. Além da percepção ligada aos sentidos, os humanos também possuem capacidade de percepção temporal e espacial. Então, olha só, gente, quantos tipos de percepções o ser humano tem, né? Fora a visual, a auditiva, olfativa, gustativa e tátil, que são aquelas que a gente aprende desde pequeno, né? Os 5 sentidos. Existem também as percepções temporais, espaciais, musicais, sensoriais, extrasensoriais, sinestésicas, tantos outros tipos de percepção para a gente mostrar e perceber a potencialidade que tem o espírito. Nós ainda limitamos muito, o espírito é muito limitado nessas percepções por causa do corpo físico, né? Esse escafandro que a gente veste quando vai reencarnar. Mas o espírito, dotado de sua liberdade intrínseca, ele possui essas percepções em estado latente. Vamos ver uma questão de percepção aqui. O que é que vocês estão vendo aí nessa imagem? Vou dar um tempinho. Bom, eu não vou aqui fazer nenhum teste psicotécnico, psicológico, ou querendo levantar o perfil da identidade ou do caráter de ninguém. Porque há quem diga que quem enxerga um pato ou um pássaro tem determinadas características, quem enxerga um coelho tem outras. Não vou entrar nesse mérito. A ideia de eu trazer algumas dessas imagens é que a gente perceba como cada um vai interpretar da sua forma. Alguns até podem encontrar um terceiro desenho que ninguém até hoje viu, né? Se a gente de repente virar de cabeça para baixo, ou inclinar o rosto, ou fechar um olho, enfim. Cada um vai ter o seu modo de perceber. Olha essa outra. E aí? O que é que vocês estão enxergando? 2 perfis de pessoa, ou um vaso, ou qualquer outra coisa que a mente humana possa imaginar. Inicialmente, a gente tem essas 2 principais. Existem várias imagens dessas. Eu só selecionei algumas porque a gente tem um tempo mais reduzido. E essa. E aí? Quem primeiro viu uma senhora muito distinta, olhando assim, ó, de lado. Ou então, uma velhinha meio bruxa de cabeça baixa, com um chale cobrindo a cabeça. Um queixo longo e um nariz comprido. E aí? Qual foi a sua percepção diante dessa imagem? E agora essa outra? Se a gente ficar parado só olhando para esse ponto preto, talvez não aconteça nada. Mas se a gente, vir para trás e ir para frente, continua só olhando para o ponto preto, vai para trás, vai para frente, vocês conseguem perceber nesses círculos ao redor algum movimento diferente? Essa imagem não é um GIF, não é um vídeo. É uma imagem estática
E o que está mudando é a nossa percepção. A nossa posição também, porque a gente está se mexendo, que vai modificar a nossa percepção. Quando a gente joga, ou melhor, quando a gente assiste a um jogo de futebol, vocês já repararam que tem algumas imagens gráficas no próprio gramado que parecem que estão em 3D, que parece que são uma placa que estão lá posicionadas e de repente o jogador vai, passa por cima daquela placa e a gente fica meio sem entender. Alguns artistas plásticos também pintam no asfalto, parece que é um buraco assim caindo. Então, de uns tempos para cá, a gente vem percebendo que a arte em 3D tem ganhado muita força, até pelos próprios estudos da percepção de tudo, e como o cérebro consegue enxergar essas dimensões variadas, né, da vida física, da vida material. E essa daí? Essa imagem eu acho fantástica. Qual dos dois está certo? Qual dos dois está errado? Como é que a gente poderia fazer para um enxergar a mesma coisa que o outro? Ele teria que sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro. Mas será que eles estão dispostos a isso? Alguém pode até dizer se pegar lá o número que está no chão e girar e inverter, mas às vezes a gente não consegue modificar o problema em si. É preciso a gente modificar a percepção que tem do problema ou da pessoa. Mas é isso que tá. Nessa questão daí, podemos refletir sobre tantos outros assuntos. E agora me veio à cabeça uma grande polêmica que eu particularmente estou vivendo, e muitos de vocês também, como avós ou como mães de crianças que estão na iminência de retornar às aulas presenciais na escola em meio de uma pandemia. Então, assim, há argumentos muito legítimos, tanto de quem não vai mandar o filho de jeito nenhum, e como de quem só está esperando a oportunidade da escola abrir para voltar a enviar seus filhos para a escola. Quem vai dizer quem está certo ou quem está errado? Cada um tem seus argumentos, cada um tem o seu lugar no mundo, tem a sua visão de mundo, tem as suas opiniões e crenças. Então, realmente, quando é um debate muito polarizado, a gente sempre percebe que o ponto de vista de cada um nada mais é do que isso, a vista do ponto, né? Tem até uma frase que diz: cada ponto de vista é a vista de um ponto. E por falar em ponto, observe essa imagem agora. O que é que vocês estão vendo? Isso daí é uma folha em branco e por um acaso tem um pontinho azul lá no canto superior esquerdo? Ou é uma bolinha azul no meio de uma página em branco? Notem que no meio de toda a pureza do branco, os nossos olhos se voltam logo para onde? Para o ponto, para aquilo que está diferente, para aquilo que chama atenção, que poderíamos chamar para o erro. Tem uma história que é de uma professora que escreveu o quadro inteiro com continhas de tabuada. E aí escreveu. Em algum momento ela errou um número. De tudo aquilo que ela fez certo, que ela ensinou corretamente, a turma inteira só se percebeu e se prendeu naquele erro de apenas um número. Então, muitas vezes a gente é assim. A pessoa tem uma vida ou constrói uma história muito positiva, de muitos progressos, e às vezes se equivoca ou realiza uma atitude mal pensada ou infeliz, e a gente passa a julgar aquela pessoa para o resto da vida por causa daquela atitude equivocada. Quando, na verdade, a gente precisa ter uma visão mais ampliada, mais extrapolada para essas questões. Vamos agora, então, para a sensação. Sensação é o processo pelo qual um estímulo externo ou interno provoca uma reação específica. Então, é uma sensação visual, uma sensação tátil, uma sensação gustativa do paladar, uma sensação olfativa do cheiro. É algo físico também.
ou um conhecimento imediato e intuitivo, a sensação de que algo não vai bem. Em alguns momentos, a gente até utiliza os termos percepção e sensação como sinônimos, até porque a gente não é da área, então muitas vezes eu já utilizei ambos termos como sinônimos. Mas aqui a gente vai tentar entender um pouco essa diferença. Tentem ler o que está escrito aí. E eu acho esse teste maravilhoso. E Fernando aí também, como um apaixonado pelas funções cerebrais, já deve ter passado muito por esses testes e investigando como é que funciona o nosso cérebro. Conseguiram decifrar essa frase? Vamos lá. Captamos o mundo ao senti-lo, as sensações, e interpretamos o mundo de acordo com a forma que o percebemos. É bem aquela imagem que eu falei da cena. Primeiro a gente percebe, aliás, primeiro a gente sente através dos órgãos do sentido, né? A gente sente o mundo, a gente sente o que está ao nosso redor. E interpreta isso de acordo com a forma com que percebemos isso. Porque o visual, a cena, vamos supor, todos que estão ali ao redor estão vendo a mesma cena. Aí você pode até dizer, pode um ter um problema de vista, está enxergando menos, está enxergando mais nítido, um daltônico. Bom, enfim, tirando esses problemas físicos, mas todo mundo está enxergando aquela cena. Mas por que cada um vai interpretar de um jeito diferente? Justamente por isso. Porque cada um, embora esteja vendo a mesma coisa, é como um filme. A gente vai para um filme, uma sala de cinema cheia, todos assistiram ao mesmo filme. Mas só que quando sai da sala de cinema, cada um vai ter uma opinião diferente. Gostaram, não gostaram, preferiu tal cena ou qual, porque aquela cena ou a outra vai tocar em algo íntimo, singular, particular, que vai fazê-lo com que ele perceba o filme de uma forma diferente daquele outro. Sensação é a reação física do corpo ao mundo físico, sendo regida pelas leis da física, da química, da biologia, etc., que resulta na ativação das áreas primárias do córtex cerebral. É a vivência simples produzida pela ação de um estímulo externo ou interno, que pode ser a luz, no caso da visão, o som, no caso da audição, o calor ou o frio, no caso do tato, o amargo, o doce, o azedo, no caso do paladar, sobre um órgão sensorial, transmitida ao cérebro através do sistema nervoso. Então, é algo orgânico. Nosso organismo recebe constantemente um número infinito de estímulos, sensações, sendo que interpretamos somente os necessários. Os estímulos, as sensações recebidos, serão iguais para todos. O que muda é a percepção. Então, assim, agora mesmo, quantas sensações, quantos estímulos vocês não estão tendo? O auditivo, eu falando, o visual, vendo, lendo. A leitura é um tipo de estímulo visual diferente da imagem. Então, cada um de vocês também está percebendo esse estímulo, embora todos recebam igualmente, de forma igual, mas cada um percebe de forma diferente. Os sentidos humanos, como eu falei, né? A gente sempre aprende os 5 básicos: visão, audição, o paladar, o tato e o olfato. Mas ainda temos outros 2, o vestibular e o propriocepção. O vestibular, também conhecido como órgão gravitoceptor, é o conjunto de órgãos do ouvido interno dos vertebrados responsáveis pela detecção de movimentos do corpo que contribui para a manutenção do equilíbrio. Então, é aquela pessoa que consegue se equilibrar mais, aquela que derruba mais coisas, aquela que consegue organizar melhor o corpo. Tudo isso tem a ver com esse sentido do vestibular, que é algo ligado ao ouvido, mas não necessariamente à audição. É uma questão de equilíbrio, da manutenção do equilíbrio. E o propriocepção, também denominada como sinestesia, é o termo utilizado para nomear a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais, sem utilizar a visão. Então, assim,
É aquela pessoa que consegue exatamente saber, que consegue passar por aquela brechinha. Ou a gente vai pegar uma caneta e vai coçar lá atrás, exatamente no lugar onde está incomodando, sem precisar a gente olhar. Ou então pegar um copo que está ali na outra mesa sem olhar. Enquanto eu estava estudando para isso, eu lembrei muito quando eu estava grávida, porque a gente tem uma noção espacial de corpo, de poder passar pelos cantos de uma forma. Quando a gente está grávida, que é assim, uma mudança no corpo muito repentina, então tem momentos que a gente, ainda o cérebro guarda aquela percepção de que a gente consegue passar por aquele lugar. Quer dizer, acho que sensação, né? Que a gente está falando agora, na verdade, o próprio percepção. E aí, quando a gente vê, não consegue, porque aí tem a barriga que talvez cresceu mais rápido do que o cérebro conseguisse se localizar espacialmente. Então, é questão de orientação, aquela criança que a gente percebe muito que não tem controle da força, que não consegue controlar isso. Ou porque imprime uma força de mais ou uma força de menos, é aquela criança que pega na mão, mas bem fraquinho, não segura na mão mesmo para descer, que não consegue controlar o corpo. Ou adultos também, né? Estou falando criança porque é a vivência maior que a gente tem. Olha aí, os 5 sentidos básicos, mais esses outros 2 que a gente aprendeu para alguns agora, para outros já são expert nisso. Olha o cérebro, nosso cérebro, essa caixinha de Pandora, cheio de sensações e de percepções. E olha que até agora a gente ainda está no campo científico físico, das percepções, das sensações dessa vida, né, materiais. Imagine quando a gente vai envolver tudo isso com relação ao espírito. Aí as sensações e as percepções vão ser bem ampliadas. Aí a gente entra na questão do Livro dos Espíritos, o capítulo 4, 6º, a segunda parte, da vida espírita, questões 237 a 257, onde ele vai fazer o ensaio teórico, que aí eu peguei as principais partes disso daí. Deixa eu ir um pouquinho mais para frente, que o sol acabou de ficar bem no meu rosto. Pronto. Não sei se melhorou. Aí vamos lá. Percepção, sensação e sofrimento dos espíritos. A alma conserva as percepções que tinha quando na Terra, além de outras de que não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, quando é o processo do desencarne, a alma continua conservando as percepções que tinha. Gente, eu vou modificar aqui mais um pouquinho, tá? Só um instantinho. Desculpa aí, mas eu sei que com vocês eu estou em casa, né? Se fosse para outro centro, eu ia desligar e fazer tudo de novo. Mas, por favor, vocês me amam, né? Então eu não vou fazer tudo de novo agora. Vamos lá, continuando. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem sobre o princípio das coisas. Os espíritos de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Então, notem que existe uma gradação aí, nas percepções e nas sensações, quando a gente vai pensar em termos de espírito, porque quanto mais evoluído ele é, mais aguçadas, mais desenvolvidas são essas sensações e essas percepções. Em contrapartida, quanto mais inferior é, menos eles conseguem desenvolver determinadas sensações e percepções. A percepção do tempo. Olha só que interessante. Os espíritos vivem fora do tempo, como o compreendemos. Os séculos para nós tão longos não passam de instantes que se movem na eternidade aos olhos deles. Então, o que é o passado, o presente e o futuro? Eu estava até conversando com o Gilson essa semana, que ele me enviou um texto sobre o tempo, e como é um conceito tão abstrato, tão filosófico, que às vezes a gente pensa muito, a gente
como Deus, né? Existem algumas abstrações da vida que a gente materializa para poder conseguir sobreviver no mundo físico, né? O tempo é a contagem das horas, a gente precisa do tempo cronológico para poder realizar nossa rotina, nossa vida, contabilizar os acontecimentos históricos e tantas outras coisas. Existe esse tempo cronológico, mas existe também o tempo histórico, que é o tempo da sucessão dos acontecimentos, das memórias. E esse tempo espiritual, vamos dizer assim, que é muito fluido, né? Então, até o presente é algo muito difícil de a gente ponderar. Fica aí até uma sugestão. Eu sugeri isso para a Gilson, mas quem quiser aí abraçar, joguei a bola, quem quiser segurar aí esse gol, vai ser muito legal, porque é um tema bem instigante. Mas vamos continuar. A visão de Deus. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores sentem-no e adivinham-no. Eu acho que a gente pode pensar assim, lá no início, na pré-história, nós, enquanto homens e mulheres pré-históricos, tínhamos uma visão de Deus baseada nas percepções, né? Nas sensações também. O fogo, a água, o ar, não conseguia explicar, era algo que atingia os nossos sentidos e a gente atribuía aquilo como que fosse uma divindade. Com o passar do tempo, a gente foi amadurecendo esse conceito de Deus e cada vez mais a gente vai tentando descobrir mais coisas. Mas Jesus já disse, né, que só os puros de coração verão a Deus. Deus transmite aos espíritos suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. O espírito não tem circunscrita a visão como os seres corpóreos. Ela reside em todo ele. Então, não tem como a gente entender o espírito com os 5 sentidos que são da alma, do espírito encarnado, vamos pensar assim. Então, a visão não é uma visão aqui, é uma visão holística. É uma visão que reside em todo ele, assim como a audição, assim como todos os outros sentidos. A locomoção. Como o espírito se transporta onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende da sua pureza. Então, com relação a isso, o que é que a gente pode falar sobre o aeróbus, que André Luiz narra em Nosso Lar? Se o espírito consegue se transportar com a velocidade do pensamento, qual a necessidade disso? Aí alguns podem argumentar, porque Nosso Lar é uma colônia ainda muito próxima da Terra, em que os espíritos ainda precisam de questões materiais. Certo, mas foi só um espírito que narrou a existência disso. Se algum outro narrou, como são muitas questões envolvidas por trás que talvez a gente não precisa nem se apegar a isso, na verdade. A sensibilidade à música, tem uma parte linda no Livro dos Espíritos falando sobre as sensações, né, da música. O que é a música terrena comparada à música celeste? Espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. Então, quando a gente olha, quando a gente lê esse ponto, a gente imagina assim, que delicadeza ou que outros sentidos que a gente não pode nem pensar não despertam essa música celeste, né? Esse adjetivo que o espírito coloca, que na verdade Kardec, né? Porque esse ensaio teórico sobre a sensação e percepção dos espíritos, quem escreveu foi Kardec. Então, quando ele atribui esse adjetivo celeste para o termo música, então é para mostrar que lá existe, mas é uma melodia muito diferente do que a gente está acostumado, né? Aqui talvez algum outro artista e compositor podem, inspirados, conseguirem alguma melodia que se assemelhe, mas pelo que ele está falando aí, não pode nem se comparar. E a sensibilidade à natureza. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar. E aí eu lembro muito de uma mensagem de algum
de algum espírito, eu não lembro se foi de Edna Sarmento ou se foi da própria Irmã Maria, aí depois Dona Vera pode corrigir, ou alguém que lembre, quando fala da colônia da Nova Esperança e que a água do mar era cor de rosa. A gente entende que isso é a impressão de um espírito. Não quer dizer que é a verdade, não quer dizer que todas as colônias o mar vai ter a água rosa, mas foi a impressão que ela teve. Talvez o desejo, talvez a sensação de como ela se sentia naquele ambiente. Mas notem que os espíritos também carregam diferentes impressões de diferentes lugares, de acordo com a sua bagagem. Mas eles são sensíveis à natureza, né? Vamos seguir. As necessidades físicas. Os espíritos não experimentam materialmente as nossas necessidades e sofrimentos físicos, porém os conhecem. Então, fome, sono, necessidade de se abrigar, frio, calor, isso são sensações do corpo físico. O espírito não experimenta materialmente essas necessidades físicas, mas, uma vez tendo conhecido como são essas privações e essas sensações, e ainda muito atrelado às questões materiais, eles podem perceber de formas diferentes. Aí, o ponto de algumas obras, a gente vê que começa a chover, o espírito vai se abrigar numa marquise, o espírito tomando sopinhas, o espírito. Enfim, quem sou eu para dizer se é certo ou errado, é verdadeiro, se o espírito tal falou e foi por má fé, ou se ele se equivocou, foi por ignorância. Eu acho que a gente está aqui para mostrar que existem essas interpretações, mas sempre baseado no que Kardec fala. E o que é que Kardec fala? O espírito não experimenta materialmente as nossas necessidades, mas eles a conhecem, até porque devem ter passado por muitas delas. Fadiga e repouso. Os espíritos não podem sentir fadiga como a entendeis, pois não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. A espécie de fadiga que eles são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Então, mais uma vez, a gente nota que sempre está atrelada a qualquer sensação e percepção física que o espírito desencarnado, porventura, venha a sentir, é porque ele ainda está ligado muito às impressões físicas. Qual seja, um suicida que continua tendo a sensação do ouvido com aquele barulho, ou da pressão, se ele se jogou de uma ponte e caiu na água, então aquela sensação do ouvido estourando por causa da pressão da água. Ou um espírito que sente os vermes comerem o seu corpo quando está enterrado lá no túmulo, como no céu e inferno, a gente vê alguns depoimentos dos suicidas nesse sentido. É porque o espírito está sendo corroído pelo verme? Não. É porque ele conhece, ele imagina, ele percebe. E também, assim, ainda está muito atrelado às questões físicas. Ensaio teórico da sensação nos espíritos. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que a alma recorda da dor pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem frio, nem o calor são capazes de gelar-se, nem queimar-se. Aí é um pouco do que a gente estava comentando, né? Na verdade, eu me equivoquei. A partir de agora aí, que é o ensaio teórico escrito por Kardec. Antes ainda eram aquelas questões ó, que eu tinha colocado. Questões de 237 a 257. A partir de agora que é o ensaio mesmo de Kardec. O perispírito é o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo,
elas se tornam gerais, ou seja, elas não vão mais estar localizadas em algum órgão físico, até porque não vai existir mais, por ocasião da morte. Liberta o corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, pois que muitos se queixam de frio e calor, fome, sede, cansaço. Então aí também cabe ao esclarecedor, no retorno das reuniões mediúnicas presenciais, tirar aquele espírito daquela ideia, porque é uma questão exclusivamente moral, não é mais material. Dependendo do argumento, a gente pode ainda se envolver naquela história do espírito para poder trazê-lo à sua real vida espiritual. Mas está rendendo muito a conversa, com sopinha, olha ali o médico, vou pegar esparadrapo, vou fazer seu curativo. É a gente protelar muito essa ideia imatura da vida espírita, enquanto a gente poderia, de fato, já estar nesse despertar. Agora, claro que cada narrativa vai ser diferente e cabe ao esclarecedor ter a sensibilidade de, no momento certo e propício, estar conversando sobre essa realidade. Em alguns momentos, sim, a gente precisa se envolver naquela história deles para poder trazer eles para cá. Mas, de fato, quando a gente fala assim que é o perispírito que vai estar nesse princípio da vida orgânica, como? Com o desencarne, o espírito conserva o perispírito. Talvez, aí uma interrogação bem grande, a chave da explicação do porquê os espíritos desencarnados continuam tendo, se queixando de frio, de calor, de fome, de sede, está no perispírito, né? Ainda muito materializado. Sabemos que no espírito a percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem, ignoramo-lo. Bem, se Kardec ignora, avalie Isabelle, né? Então, assim, de fato a gente sabe que o espírito vê, o espírito enxerga. O espírito ouve, se comunica. Mas como isso acontece, uma vez que ele não tem o aparelho físico, né, da audição, da visão, as questões neurológicas, como é que isso se procede? A gente ignora. Os sofrimentos por que passa são sempre a maneira por que viveu na Terra. Certo, já não sofrerá de gota ou reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Quanto mais livre estiver da influência desta, menos dolorosas sensações experimentará. Então, aí é que está mais uma vez a questão da escala espírita, né? Quanto mais evoluído, menos percepções e sensações inferiores vai ter. Aí alguns depoimentos, como eu tinha falado, do céu e inferno, né? Olha lá, em Espíritos Felizes, o que Sanson fala. Foi um membro da Sociedade Espírita de Paris que faleceu após um ano de atrozes padecimentos. E ele era um membro e tinha combinado com Kardec que depois ia se comunicar quando desencarnasse. Estou forte, robusto, transformado. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo. Eu sou espírito e minha pátria é o espaço. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste meu espírito. Olha que depoimento feliz, não é? De uma pessoa que realmente se dedicou, se transformou. E embora na carne tenha falecido idoso e com padecimentos atrozes no corpo físico, não repercutiu isso no espírito, porque uma vez desencarnado, ele já se viu robusto, jovem, transformado. O espírito em condição mediana, essa senhora Anne Belleville, falecida aos 35 anos após uma cruel enfermidade. Era uma esposa e mãe devotada. Ah, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Estou curada, porém preciso do auxílio de vossas preces em função de um passado terrível. Ó, deixai que o esqueça um pouco. Paguei-o tão caro.
Então, ainda é uma que se vê numa condição melhor, porque teve uma dor resignada, mas ainda assim foi muito dolorido o seu passado, então ela ainda precisa de um tempo para poder esquecê-lo. Espíritos sofredores, olha Claire, uma dominada pelo orgulho e egoísmo, que se voltava à beleza, aos gozos e adulações da vida. A minha desgraça aumenta dia a dia, a proporção do conhecimento da eternidade. Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo na minha alma revoltada. Então, assim, ainda é uma alma resistente, ainda é uma alma revoltada, e por isso que as dores que pareciam ser só físicas repercutem aí no espírito. E ela ainda continua urrando de dor. Ainda continua um espírito sofredor. Um espírito suicida. Olha aí, o homem da Samaritana. Aos 50 anos, degolara-se com uma navalha dentro da banheira de um hotel, se eu não me engano. Morto? Eu? Não. Que habito o meu corpo, não sabeis como sofro, sufoco-me, estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura, ansiava pela morte. Eu esperava repousar, não acreditava nele absolutamente no futuro. Sinto os vermes a corroerem-me. Olha o que eu tinha falado anteriormente. Então ele sente isso, porque é uma sensação do espírito, sobretudo moral. E aí, gente, termina a minha contribuição. Espero ter instigado para novos estudos, para vocês aprofundarem isso. Aí está a bibliografia. E eu vou me despedir, vocês olhando para a minha carinha, porque eu ajeitei o cabelo, botei batom, me arrumei todinha, já que a gente não está saindo para muito canto, né? Quando a gente vai fazer um estudo, a gente vai se arrumar. Me arrumei toda para vocês. Vou até parar aqui a apresentação para ter uma despedida. E aí eu agradeço mais uma vez a casa, a Pedro, o convite para estar aqui compartilhando desses conhecimentos, dizendo que a cada dia que estudamos a doutrina espírita, a gente se envolve mais e percebe que precisa aprender muito mais estudos, muitos conceitos novos, muitas questões sendo debatidas aí na atualidade, e cada vez mais a gente vê a atualidade do pensamento espírita. Então, eu queria que a gente tentasse cada vez mais sair um pouco da bolha que a gente vive nesse grupo do WhatsApp, que é saudável, somos seres gregários e precisamos pertencer a um grupo, mas que a gente também passe a perceber outras movimentações no cenário espírita, até para a gente ter uma maturidade para criticar ou para apoiar, sempre com esse pensar crítico da doutrina espírita. Então, mais uma vez, muito obrigada. Fiquemos todos com Deus e tenho certeza que logo, logo tudo isso vai passar e a gente, vai se abraçar e se beijar para matar essa saudade. Tá bom, gente? Tchau, tchau e até a próxima.